bem com você? Desenvolvendo, no vídeo de hoje nós iremos para mais um episódio que visa elucidar aí as questões que cercam a atuação do psicólogo. Fran, sobre o sigilo do psicólogo, existe alguma situação que precisa, que deve ser quebrado o sigilo? Se sim, qual situação? Pause o vídeo desenvolvendo, deixa aí nos comentários a sua opinião, o que você sabe sobre esse assunto, o seu conhecimento. Eu quero muito ler o seu comentário. Então agora, sem mais enrolação, bora para o vídeo desenvolvendo. Antes de tudo, desenvolvendo, é importante nós compreendermos o que se trata o sigilo do psicólogo. O sigilo, dentro da psicologia, é um dos aspectos mais importantes para um bom desenvolvimento da relação terapêutica, para o desenvolvimento da confiança do paciente para o psicólogo. Enfim, é um dos aspectos mais importantes para a psicoterapia como um todo. E vale comentar também que o sigilo ele é garantido pelo Código de Ética do Psicólogo, que diz em um dos seus artigos: é dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional a fim de proteger, por meio da confidencialidade, a intimidade das pessoas, grupos ou organizações a que tem acesso no exercício profissional. Isso significa, desenvolvendo de forma simples, que o psicólogo não pode compartilhar, divulgar aquilo que é relatado no atendimento psicológico. E essa garantia da confidencialidade contribui para que o paciente, o cliente, tenha segurança e compartilhar os seus conteúdos mais íntimos a uma pessoa que, na maioria das vezes, é desconhecida, e esse paciente, com esse sigilo, o paciente terá menos receio em que esses conteúdos compartilhados na sessão serão divulgados, eles terão menos receio a isso. Agora que nós compreendemos a importância do sigilo dentro da atuação aí do psicólogo, agora que a gente conseguiu compreender como o Código de Ética do Psicólogo enxerga o sigilo, vamos responder a pergunta que não quer se calar. E aí, Fran, existe alguma situação que o psicólogo precisa, deve quebrar o sigilo? Se sim, qual situação, Fran? Sim, desenvolvendo, existem algumas situações em que o psicólogo precisa quebrar o sigilo. De acordo com o Código de Ética, temos em um dos seus artigos, nas situações em que se configure conflito entre as exigências decorrentes do disposto no artigo 9 e as afirmações dos princípios fundamentais desse código, excetuando-se os casos previstos em leis, o psicólogo poderá decidir pela quebra de sigilo, baseando a sua decisão na busca por menor prejuízo. Nesse artigo temos desenvolvendo que tudo aquilo que entra em conflito com os princípios contidos no Código de Ética do Psicólogo, que é basicamente voltado para diversos aspectos como liberdade, dignidade, integridade do ser humano, o psicólogo pode e deve aí quebrar o sigilo. Por exemplo, desenvolvendo, o paciente, dentro das sessões, ali durante as sessões, ele deixa claro a sua intenção em colocar a sua vida ou a vida de outro em risco. Em relação ao maus tratos de criança e adolescente, sendo obrigatório a denúncia. Então, desenvolvendo o sigilo, ele não pode colocar em risco a vida do nosso paciente ou a vida de terceiros. Então, sempre que isso estiver em jogo, a vida do nosso paciente, a vida de outros, sempre que o psicólogo tiver interação, estiver trabalhando o caso com outros profissionais, e aí é necessário a interação, em casos judiciais, em caso também de maus tratos, em riscos de vida, o psicólogo pode e deve aí quebrar o sigilo.
Mas vale comentar que todos aqueles que recebem as informações dos nossos pacientes, eles precisam garantir a responsabilidade por essas informações, para a gente dar continuidade aí no cuidado das informações, dos conteúdos que os nossos pacientes compartilham com a gente. De modo geral, o sigilo ele pode sim, existem algumas situações que podem levar a quebrar o sigilo dentro aí da atuação do psicólogo, mas é sempre importante a situação ser avaliada, ser aí verificada se realmente é necessário a quebra do sigilo, e se isso realmente for necessário, é sempre importante a gente ter em vista, ter em mente menos prejuízo, ou seja, esse sigilo vai ser quebrado para causar menos prejuízo para o nosso paciente e para as pessoas que cercam esse indivíduo. E aí, ainda sobre esse assunto, eu posso ouvir daqui alguém se perguntando: Fran, eu entendi que existem situações que o sigilo pode ser quebrado, mas a pergunta que fica: nessa quebra de sigilo é falado, comentado sobre tudo o que foi falado ali dentro das sessões? Não, desenvolvendo. O sigilo realmente é algo muito importante para a psicologia, dentro da atuação do psicólogo. Por isso, o Código de Ética orienta: em caso de quebra de sigilo, o psicólogo deverá restringir-se a prestar as informações estritamente necessárias. Ou seja, na quebra do sigilo, o psicólogo vai somente compartilhar as informações que são necessárias. E também desenvolvendo, existe uma questão também que é bastante recorrente dentro desse assunto, é que como o psicólogo pode se posicionar quando um conhecido do nosso paciente nos procura para saber algumas informações aí sobre o processo do nosso paciente. Como a gente deve se posicionar? Nessa situação, o sigilo deve ser mantido, deve ser preservado, e alguns psicólogos até comentam com os seus pacientes que um dos seus conhecidos procurou ele para saber algumas informações acerca do seu processo aí. Mas esses psicólogos desenvolvendo, eles reconhecem que a única importância, que o único compromisso que eles têm é exclusivamente com o seu paciente. Por isso, eles têm esse posicionamento. Alguns psicólogos agem de outra forma, mas o que eu encontrei é mais forte esse posicionamento de comentar aí com o seu paciente. Tô vendo agora que eu vi que eu estava com um dente de batom, mas enfim, com marca de batom. Enfim, é o que temos para hoje. Desenvolvendo, era isso que eu separei para compartilhar com vocês hoje. Eu pretendo fazer mais e mais vídeos voltados mesmo para a atuação do psicólogo, como o psicólogo pode se posicionar em algumas situações, o que o código orienta, enfim, porque eu sei, enquanto estudante de psicologia, eu sei que a nossa graduação aí, ela deixa algumas lacunas, né? Eu vejo que, nossa, coisas que já era para mim ter ciência, ter um conhecimento, até hoje não tenho, só consegui encontrar aí diante das minhas pesquisas. Então, para conseguir diminuir o maior número aí de lacunas que a nossa graduação deixa na nossa formação, eu vou fazer questão de trazer muitos conteúdos voltados ainda para a atuação do psicólogo no agora. E aí, o que o psicólogo faz nessa situação? Então, eu espero que este e os outros vídeos que nós temos aqui no canal tenham contribuído no seu desenvolvimento. E se isso tiver ocorrido, eu peço por gentileza que valorize o meu trabalho, curtindo, comentando e compartilhando, e se inscrevendo caso não seja inscrito. Me acompanhe no Instagram também, @franciele_silva_oficial. Do mais, um beijo da Franciele Silva, uma estudante de psicologia.